você só vai ter uma vida ativa profissional de 30, 35 anos. O que fazer no prazo restante depende único e exclusivamente de você, né? Como vai ser esse teu momento, a sua vida, depende das decisões que você tomar hoje. Mas muita gente acha que muita gente não se motiva apenas com objetivos financeiros de longo prazo. Então eu sempre acho que você tem que temperar um pouquinho, né, esses objetivos com algumas metas de curto prazo. Como, por exemplo, meus primeiros 10 mil reais, meus primeiros 50 mil reais, meus primeiros 100 mil reais. E a cada momento, né, toda vez que você atingir esse objetivo de curto, médio prazo, você tem que ter em mente que você vai ser premiado, você vai ser bonificado. Você vai fazer uma viagem com a sua família, né, para uma bela pousada em Búzios, tá? Se você atingir uma meta melhor, né, mais agressiva, mais ousada, você vai se permitir, por exemplo, fazer uma viagem até Fernando de Noronha e assim sucessivamente. Sem perceber, você vai estar correndo atrás de metas de curto prazo, mas, de uma certa forma, também cumprindo, né, com seus objetivos de longo prazo. Cuidado só, gente, eu brinco, né, com as pessoas, para não colocar, quando eu conquistar os meus primeiros 10 mil reais, tá, eu vou fazer uma viagem para a Europa. Não tem muita graça. A viagem até que é divertida, tá? Mas você não está formando essa tua poupança para, principalmente, o longo prazo. Então, vamos ser mais comedidos na hora de nós elaborarmos essas metas de curto e médio prazos, tá? Bom, avançando, então, supondo que agora você já tem uma estratégia, né? Está chegando a hora da gente decidir em quem investir. Primeiro no Brasil ou lá fora. Hoje já é possível, tá? Você investir em fundos que investem em fundos estrangeiros, tá? E alguns desses fundos te eximem até do risco cambial. Eu acho uma boa proposta, tá? O mercado financeiro globalizado oferece oportunidades ímpares, tá? Mas só que nesse momento, cara, pensa bem, se nós somos recordistas mundiais em taxas de juros reais, para que eu vou lá fora? Outra coisa, eu tive dando uma olhada nos bancos de investimento que oferecem esse tipo de opção. Alguns cobram de investimento inicial mínimo 500 mil reais. Cara, a gente está começando, a gente vai chegar lá, a gente vai ter 500 mil, nós vamos ter 1 milhão de reais, mas não agora. E mesmo que a gente tivesse, talvez nesse momento, tá, valesse mais a pena a gente focar aqui investimentos no Brasil do que lá fora. Então, o foco doravante da nossa conversa, né, do nosso papo, vai ser sobre oportunidades de investimento no Brasil. Primeira coisa, tá? Onde investir depende se você já tem um fundo de emergência ou não. Se você não tem ainda um fundo de emergência, eu vou explicar o que é isso. É um dinheiro, uma reserva, uma poupança, para fazer frente ao momento difícil da sua vida, que você não sabe quando vai acontecer. Minha avó dizia, né, que dor de barriga dá e não dá uma vez só, tá? Você precisa ter de 6 a 8 vezes o seu nível de gasto mensal médio dentro de como uma reserva de valor, como um fundo de emergência, tá? Então, vamos supor que esse cara que ganha 10 mil reais por mês, ele tenha gastos aí mensais recorrentes, aí na faixa de 5 mil reais, ele deveria formar aí uma reserva de cerca de 40 mil reais para fazer frente ao momento adverso da sua vida. Tomara que esse momento não venha, mas se vier, ele existirá e estará investido em ativos seguros. Não tem sentido você investir num fundo que pode ser sacado a qualquer momento num ativo de risco. Porque, por exemplo, se tivesse o meu fundo investido todo em ações e eu precisasse, eu fosse obrigado a vender essas ações agora, eu estaria chorando aí, porque eu estaria vendendo minhas preciosas ações da Petrobras por um valor 40% a menos do que ela alcançou há alguns meses atrás, tá? Então, para esse fundo, tá? Eu recomendo que você fique com poupança e títulos do governo, ok? Outra decisão que a gente precisa ter em mente
tá bom, eu já entendi, eu vou mudar de lado, eu vou ser agora um poupador, vou aplicar no Brasil, tá? Vou investir, vou compor um fundo de emergência de até 8 vezes o valor da meu nível de gastos, tá? Mas você falou em investir em títulos, por exemplo, federais. Nós podemos, gente, hoje, dado aí o advento do home broker, que é a corretora que vai à sua casa, daí é o nome, né, operar diretamente. O que é diretamente? Eu mesmo alimento a plataforma da corretora com as minhas ordens de compra, de venda. Eu mesmo gerencio a minha carteira. Eu não preciso que ninguém faça isso para mim. Então muita gente me pergunta, Marcos, títulos do governo eu tenho que comprar eu mesmo ou eu posso terceirizar através de aquisição de cotas de fundos, renda fixa, fundos DI, ações, eu preciso comprar eu mesmo ou eu posso comprar cotas de um fundo de ações, CDBs, eu posso comprar através da corretora ou eu, poxa, acredito no meu gerente lá e faço a operação através do banco, tá? É uma decisão que não é simples, tá? Depende de uma série de fatores, mas tecnicamente a conta é simples. Se o delta de retorno esperado, ou seja, o rendimento que você vai ter entre administrar você mesmo os seus ativos ou terceirizar isso com um banco, por exemplo, se esse delta compensar os custos a mais dessa terceirização, ótimo, tá? Invista através do seu banco, tá? Se não, pensa seriamente em aprender um pouco mais e você mesmo gerenciar a sua carteira de ativos financeiros. Como é que a gente faz isso? É muito simples, tá? Você abre uma conta numa corretora através de um cadastro, um preenchimento de um cadastro. Você pode mandar por fax ou pelo correio, uma série de documentos que são requisitados. São documentos banais, cópia de carteira de identidade, CPF, comprovante de residência. Muitas corretoras nem pedem declarações de imposto de renda e você vai receber pelo e-mail um login e uma senha. Essa senha, obviamente, depois você vai mudar. E aí, o mundo, o acesso a esse mundo financeiro vai estar abrindo para você quando você se logar lá no site, no endereço lá, na página dessa corretora. Eu acho isso, tá, uma conquista, tá? Home broker é uma conquista. Você não imagina o prazer, o orgulho que você vai sentir quando você comprar o seu primeiro título do governo diretamente, quando você comprar as suas primeiras ações, quando você realizar as suas primeiras vendas. É uma conquista pessoal. Mas como em finanças a gente não se move pela emoção, você só vai operar diretamente se você conseguir obter um rendimento maior do que o banco conseguiria, ele administrando a sua carteira, descontados aí os custos de administração, né, que ninguém trabalha de graça. A gente estaria infringindo a nossa segunda lei, que não há almoço grátis, there is no free lunch.